Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Somos da turma do primeiro ano 6, CMPM2 Manaus. Vamos falar hoje sobre as notícias do dia. Bem-vindo ao nosso telejornal. Então, pessoal, hoje temos 3 quadros muito interessantes para vocês que estão acompanhando esse vídeo. Curiosidade, fica a dica e você sabia. Bem, vamos nossos apresentadores. Jonathan Macheri, Ana Carolina e Camille Letícia. Fique agora com Curiosidade. Hoje vamos falar de algumas curiosidades sobre calor específico e a capacidade térmica. O calor específico depende somente da substância, não da quantidade de massa, pois ele é definido com a quantidade de calor necessária para levar uma unidade de massa de 1 grau Celsius ou Kelvin ou Fahrenheit. A capacidade térmica, além de depender do calor específico da substância, depende da massa do corpo. Muito obrigado. Voltamos agora e assim como você pôde ver algumas curiosidades com o nosso repórter Sherry, fique também agora com a dica do dia com a nossa jornalista Ana Carolina. Dica do dia. Para que o corpo seja aquecido, é usada uma fonte térmica de potência constante. Uma fonte capaz de fornecer uma quantidade de calor por unidade de tempo. Agora vamos para uma observação. Uma fonte de potência constante igual a 100 watts é utilizada para aumentar a temperatura de 100 gramas de mercúrio em 30 graus Celsius. Que dica impressionante, jornalista Ana Carolina. Agora vamos para um quadro inovador, um quadro que vai, como podemos dizer, abrir mais o seu conhecimento. Vamos para um quadro onde a jornalista Camille Letícia vai discutir com vocês algo a mais sobre temperatura, calor e alguns outros conceitos. Vamos para... Você sabia? Você sabia que um sistema termicamente isolado é o conjunto de 2 ou mais corpos isolados termicamente do ambiente externo, trocando calor somente entre si? Se colocarmos 2 corpos A e B em uma caixa com paredes que isolem termicamente esses corpos, sendo que a temperatura de A é maior que a de B, a tendência é o corpo A perder calor para o corpo B, até que seja encontrada um equilíbrio térmico, como mostra na fórmula. Sempre a soma das quantidades de calor de um sistema é igual a zero, já que a tendência dos corpos é se equilibrar termicamente desta forma. Muito obrigado, Camille e Letícia, pelas suas dicas, pelo seu ensinamento, pelas suas observações dadas sobre esse assunto. Agora vocês vão ficar aqui um pouquinho comigo, vou pegar um pouco desses minutos para falar sobre calor. Dentro desse tópico, existe vários calor sensível, calor latente e os seus subtópicos, como transmissão desse calor, dilatação. E sabe, uma citação que eu lendo no livro e pesquisando um pouco, que ficou marcado, que eu até anotei, foi: calor é energia térmica em trânsito. Como assim? Quando uma energia, por exemplo, quando você vai fritar um ovo, você coloca a frigideira ali no fogo e o fogo tá transmitindo esse calor para a frigideira para que assim seu ovo fique bom, fique agradável a ser engolido, comido e etc. Esse tipo de transmissão, quando acontece isso, se chama condução. É o calor sendo conduzido para a frigideira e assim sendo conduzido para o ovo. E não somente essa transmissão, como também a transmissão de convecção. É quando você está esquentando aquela água e começa a borbulhar. É a panela passando o calor para a água e a água passando o calor para a panela. Aí fica essa troca. E também tem a transmissão radiação. A transmissão radiação, o maior exemplo mais simples que eu posso dar é Sol, Terra, Terra, Sol. É o calor do Sol sendo passado para a Terra. E também, como vocês podem ver, o calor sensível é a variação de temperatura. É quando aquele calor, como eu posso dizer, um calor no local frio e está sendo sensivelmente passado, está esquentando aquele calor, aquele local. Uma das fórmulas que a gente pode dar para esse calor é Q igual a M vezes C vezes ΔT.
O Q significa calor, o M, massa, o C, calor específico, e o delta T, mudança na temperatura. É a mudança que acontece quando não tem aquela troca de calor, no caso quando a gente acende o fogo, e quando após que a gente acende começa a temperatura a subir. Existe também o calor latente, que é a mudança de estado físico. Por exemplo, o gelo, que passa para o estado líquido, que vai para o estado gasoso e vice-versa. Esse é o calor latente, com uma fórmula bem simples. Q igual a M vezes L. E também temos dilatação térmica, sendo dividida em 3 tópicos ou subtópicos. Temos a dilatação térmica linear, dilatação térmica específica, dilatação térmica volumétrica. Dilatação térmica linear, como o seu próprio nome está dizendo, linear é linha. Ele só desloca horizontalmente ou verticalmente. Um D para cima, somente para cima ou somente para o lado. É como se fosse eu esquentar uma corda. Ela está esticada, depois que eu esquento, como eu posso dizer, ela contrai. Isso é uma dilatação linear térmica. Uma dilatação térmica superficial acontece em 2D, tanto para horizontal como vertical. Um piso no chão, por exemplo, um azulejo, ele sofre uma dilatação superficial, que no caso acontece tanto expandido para os lados como para cima. E agora vamos para a dilatação volumétrica. O exemplo que eu posso dar é de um balão. Essa dilatação acontece em 3D, para ambos os lados. Para cima, para baixo, para os lados, profundidade, volume. E quando você enche um balão, acontece ali essa dilatação. Ele está, como eu posso dizer, pequeno. E quando você acrescenta aquele ar quente, vai enchendo, ele vai dilatando, crescendo. Essa é a dilatação volumétrica.